Olá pessoal, estamos aqui no projeto Estudaê, projeto Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e também da plataforma Gonçalves Dias. Eu me chamo Maroni Beckman, serei o seu professor de matemática no projeto. Galera, vamos dar continuidade ao estudo das funções, né? Já é uma sequência de vídeos falando dessa parte inicial de função. E hoje a gente vai focar na questão do gráfico, né? A função, ela pode ser representada através de um gráfico utilizando aí o plano cartesiano. Então a gente vai ver como é que a gente faz essa representação e o que você consegue de informação analisando o gráfico da função. Tá? Você consegue uma série de informações, saber se ela é crescente, saber se ela é decrescente, né? Saber quem tem valor positivo, quem tem valor negativo. Então você consegue fazer um estudo da função através da análise do seu gráfico e esse é o tema da nossa aula de hoje, certo? Representação da função no plano cartesiano, beleza? Então vamos lá. Então, seja uma função f de x, uma função real de variável real, chamamos de gráfico de uma função o conjunto de todos os pontos x e y no plano cartesiano, tal que o y seja igual ao f de x. Né? Então, o que isso quer dizer? Você sabe que uma função é uma relação entre dois conjuntos que formam pares. Né? Cada valor de x tem uma imagem, né? Já falamos disso, e eles vão formar pares ordenados. Se você pegar todos os pontos, né, dessa função e localizar no plano cartesiano e fazer o lugar geométrico deles, ou seja, unir todos esses pontos, você vai ter uma forma geométrica que é chamado de gráfico da função. Tá? Então esse desenho formado por todos esses pares, ele é chamado de gráfico da função. Só boto um exemplo aí para a gente poder visualizar. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, f de x igual a x ao quadrado, e aqui eu tenho um plano cartesiano. Vamos ver como é que eu represento o gráfico dessa função usando esse instrumento. Vamos começar, galera, fazendo aqui uma tabelinha. Tá? Vou colocar aqui uma tabela, certo? Uma tabelinha que eu vou colocar aqui alguns valores de x, certo? E vou calcular suas imagens. E vou montar os pares, tá? Então, olha só, vou colocar aqui, nessa coluna, eu vou colocar aqui alguns valores de x. Aqui eu vou calcular a imagem desse valor, usando a expressão f de x igual a x ao quadrado. E aqui eu vou montar um par. Beleza? Então, eu vou atribuir aqui, como eu tenho todos os reais à minha disposição, eu vou atribuir aqui um menos 2, um menos 1, o 0, 1 e o 2. Tá? Só alguns. Tá? Valores de x. Cada valor de x tem uma imagem. Como é que faz mesmo para calcular a imagem? Já vimos na aula passada. Nós vamos aqui substituir na função. f de menos 2. O f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado. E o menos 2 ao quadrado dá 4. Então vai formar o par ordenado menos 2 e 4. Certo? E aí você vai fazer isso em todos. Vamos calcular aqui o f de menos 1. Que é o f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, ó, que é x ao quadrado. E menos 1 ao quadrado dá 1 também. Então você vai formar o par ordenado menos 1 e 1. Tá? Vamos agora encontrar a imagem do zero, ou f de zero. F de zero vai ser igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. Então formou um par ordenado 0 e 0. Tá? O ordenado é um valor de x com sua imagem. Tá? Vamos calcular agora o f de 1. F de 1 é igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Então teremos o par ordenado aqui 1 e 1. E por último aqui, galera, temos o 2. Vamos calcular a imagem do 2. F de 2 é igual a 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, formou o par ordenado aqui, 2 e 4. 2 e 4. Beleza? Vou só arrumar aqui. 2 e 4. Aí, gente, o que a gente vai fazer? Vamos localizar esses pontos aí no plano cartesiano. Tá? O menos 2 com 4, ele está bem aqui, ó. Vimos isso também em aulas anteriores com essa localização. Primeiro valor do eixo x, segundo valor do eixo y.
Depois teremos o menos 1 com 1. Está bem aqui. Depois teremos o 0 com 0. Depois temos o 1 e 1. Está bem aqui. Por último, teremos o 2 com 4. Tá bem aqui. O que você vai fazer? Você vai ligar esses pontos. Ó. Nesse caso, você vai encontrar uma figura que é chamada parábola. Parábola do segundo grau. Tá? Essa linha. Só como é que o senhor sabe que faz essa curva e não uma reta? Eu já sei que essa função é uma função quadrática. Não dá para encontrar todos os pares. Todos os pares que eu encontrasse, se eu encontrasse todos estariam sobre essa reta. Tá? Então, todos os pares que são relação domínio e imagem da função formam esse desenho que é chamado de gráfico da função. Nesse caso específico aqui, esse aqui é o gráfico, é uma função quadrática. Estudaremos aqui a função quadrática, uma função do segundo grau. Ele tem esse tipo de gráfico aqui. Cada função vai ter um tipo específico. Por exemplo, do primeiro grau vai ser uma reta, a do segundo grau é essa curva, que é a parábola, a função exponencial é uma outra curva mais acentuada. Então, estudaremos isso aí, tá? Então, isso, galera, que é chamado de gráfico de uma função, certo? Sim, que a gente constrói, tá? Quem tiver curiosidade, baixa o aplicativo GeoGebra, que esse aplicativo você joga a expressão e ele te constrói o gráfico. Muito interessante, muito legal esse aplicativo. Então, olha só, o que você pode analisar com o gráfico de uma função? Se eu tiver o gráfico de uma função, isso aí vai ser importante para quê? Ó, a análise de gráfico de uma função tem por intuito identificar várias de suas características, de seus elementos, tal como o domínio, a imagem, as raízes, o sinal, para saber quem tem imagem positiva, quem tem imagem negativa, se a função está crescendo, se os valores de x crescem, se os valores de x decrescem, certo? Então você consegue determinar alguns elementos, né, analisando o gráfico. E ainda mais, eu posso ter um gráfico e saber se aquele gráfico representa ou não uma função. Tá? Veremos isso aqui na frente. Tá? Então uma das coisas que a gente pode fazer é o domínio. Olha, domínio, onde é que está o domínio da função? Essa função aqui, esse gráfico, né? Tá aí meio engraçado. Ele vai do ponto A até o ponto B, tá? Então, esses valores aqui no eixo X, analisando aqui o eixo X, perceba que só tem gráfico antes entre A e B. Então, esses valores que estão entre A e B, aqui, ó, eles são chamados de domínio da função. Tá? Então, o domínio da função são todos os valores x que estão entre A e B. Tá? Por exemplo, se aqui fosse 2, aqui fosse 5. Então, os valores de x que são imagem estariam entre 2 e 5. Já observando o eixo y, que é o eixo das imagens, os valores de y que estão associados aos valores de x, você percebe o quê? A gente percebe que esses valores estão aqui entre C e D. Ó. Certo? Então, esse aqui seria a imagem da função. Ó. A imagem da função são todos os valores de y que são maiores que C e menores que D, que estão entre C e D. Tá? Então, uma das coisas que você consegue analisando o gráfico de uma função, é justamente saber quem é o teu domínio, quem é a tua imagem. Como esse conjunto é um conjunto limitado, ele começa aqui e termina aqui, fica fácil. Às vezes o domínio são todos os reais, quando a função não tem limite, tá? Mas mesmo assim você consegue observar isso analisando o gráfico, tá? Beleza? Outra coisa que a gente consegue observar analisando o gráfico são as suas raízes. Lembra que a gente falou das raízes de uma função zero? Quem são esses valores? São aqueles valores de x que têm imagem zero, estão associados a zero. Esses valores são chamados de zero da função. E eles são bem identificados no gráfico. Onde é que estão os zeros da função? É justamente onde o gráfico ele intercepta o eixo x. Ó. Esse número que está bem aqui e esse número que está bem aqui, eles são chamados de zero da função. Tá? Então vamos supor que aqui tiver o menos 1 e aqui o 4. Tá? Se aqui fosse o menos 1, esse aqui seria o 4. Vamos supor. Então esses valores têm imagem zero. Só porque eles têm imagem zero, porque estão em cima do eixo x. Se eles estão em cima do eixo x, porque a imagem é zero.
Beleza? Então, você consegue ver no gráfico quem são os zeros da tua função. Beleza? Bom, outra coisa que você pode ver. Turma, a gente pode fazer o estudo do sinal. O que é estudar o sinal da função? Os valores de x não têm imagem? Não estão associados a valores de y? Você analisando o gráfico, você sabe se essas imagens são positivas ou se essas imagens são negativas. Se o x está associado a um valor positivo, se o x está associado a um valor negativo. Então, o sinal da função pode ser positiva. A função é dita positiva para os valores de x tais que o f de x, que é a sua imagem, for maior do que zero. Ou seja, quando suas imagens são positivas. E a função tem sinal negativo, né, é dita negativa, para os valores de x tais que f de x seja menor do que zero. Ou seja, quando suas imagens são negativas. Pessoal, como é que eu consigo ver isso? A gente consegue ver isso no gráfico. Tá? Veja só. Se você tiver um gráfico assim, ó. Ora, perceba, por exemplo, se a gente for pegar um número bem aqui, ó. Vamos falar só de valor positivo. Ó. Esse intervalo que está aqui, entre esse número aqui e esse. Vou apagar aqui. Você percebe que esses valores, o gráfico está para cima. Ó. Tá? O gráfico está para cima. Então, todos os valores que estão entre esses dois números aqui, que eu coloquei aqui, eles estão associados a imagens positivas. Tá? Porque se eu for buscar com quem está associado, eu vou subir. Tá? Agora, em contrapartida, nessa outra imagem do lado, ó, um valor que está entre esse valor aqui e esse, ó, perceba que nesse intervalo o gráfico está para baixo. Ó. Então, esses números aí, eles estão associados a números negativos. Tá? A mesma forma do outro lado, ó, você tem aqui um número aqui entre um valor e outro. Esses números que estão entre esses dois aqui também tem imagem negativa. Ah, professor, quer dizer que se o gráfico estiver para cima, os valores de x têm imagem positiva. Se a parte de baixo, se estiver baixo, esses valores de x, eles estão associados a valores negativos. É isso aí? Exatamente. Tá? Isso aí, estudo do sinal, ele vai ajudar a gente a resolver as inequações. Tanto inequação do primeiro grau, como inequação do segundo grau. A gente utiliza o conceito de função para resolver as inequações e esse estudo do sinal a gente utiliza bastante. Beleza, galera? Então, nós já vimos do que gráfico você consegue encontrar os zeros, você sabe se a função é positiva ou negativa, você sabe encontrar domínio e imagem da função, analisando o gráfico da função. Beleza? E mais, turma, eu consigo verificar se um número, se eu tiver um gráfico, um desenho, eu sei dizer se esse gráfico é ou não é o gráfico de uma função, fazendo um teste bastante simples. Olha, veja esse gráfico da esquerda. Esse gráfico, ele é um gráfico de uma função. Esse outro aqui da minha direita não é. Por quê? Veja que eu tenho um valor x aqui, ó. Perceba que ao traçar esse pontilhado em relação a esse x, eu encosto aqui em um ponto, em 2 pontos, em 3 pontos. Só que para formar um ponto, eu preciso de um par. Esse ponto foi formado por esse valor de x associado a um valor de y, que formou esse primeiro ponto aqui, ó. E esse outro segundo ponto, ele também foi associado a um outro valor. Quer dizer, eu tenho um valor x associado a um valor de y, a outro valor de y e a outro valor de y. Eu pergunto para vocês, isso pode? Né? Não, não pode. Tá? Então, se você conseguir, olha o teste que você faz. Você tiver um gráfico, tá? Veja só. E você conseguir passar uma reta sobre esse gráfico e conseguir encostar em mais de um ponto, olha o teste, ó. Esse gráfico não pode representar uma função. Por quê? Porque você vai ter um valor de x com mais de uma imagem. E a definição de função é clara. Agora, veja esse outro exemplo. Aqui eu não consigo. Ó. Se eu traçar aqui uma reta paralela ao eixo y, tem que ser paralela, eu não consigo com essa mesma reta encostar em mais de um ponto. Eu consigo encostar só de um. Então, esse gráfico aqui poderia ser o gráfico de uma função. Já esse de vez não poderia.
Tá? Então, esse é um teste para você conseguir identificar se aquele gráfico representa ou não representa uma função. Beleza? Então, é mais aí uma função que o gráfico tem. Olha só um exercício. Verifique se os gráficos abaixo representam ou não uma função. Olha, esse aqui, se você traçar segmentos aqui, ó, retas aqui, ó, eu não vou conseguir, com uma reta paralela a y, não é inclinada, é paralela a y, eu não conseguirei passar uma reta encostando em mais de um ponto nesse gráfico. Não consigo. Você vê que eu consegui aqui encostar no máximo em um ponto. Então esse aqui, sim. Esse aqui poderia representar um gráfico de uma função. Mas essa que é uma circunferência, olha, se eu traço uma reta bem aqui, ó. Veja só, traço bem aqui, bem no centro dela. Veja que eu já encostei em 2 pontos, ó. Consegui encostar aqui e consegui encostar aqui. Isso significa que eu tenho um valor de x com mais de uma imagem. Um ponto, ele só pode ser formado com um valor de x e um de y. Né? Vimos aí quando a gente construiu o gráfico no começo da aula. Então, essa aqui não. Não, isso aqui representa uma circunferência. Você pode estudar isso aí em outro âmbito, como a geometria analítica. Né? Isso não quer dizer que isso não tenha valor na matemática. Eu quero dizer que isso aí não é uma função. Não representaria uma função. Beleza? Entendido? Olha esse outro exemplo. Qual dos dois é função, qual dos dois não, qual não é? Então veja só, veja que aqui já está claro que não é. Vai ser uma retinha aqui, ó. Ah, encontrei esse ponto, encontrei esse ponto. Não é. Aqui você pode passar várias retas aqui, ó. Você não conseguiria, com a mesma reta, encostar em mais de um ponto. Isso quer dizer que cada valor de x tem uma imagem. Está associado a apenas um valor, que é o que a definição de função ele exige, que cada valor de x tenha uma imagem. Tá claro, galera? Como é que você consegue saber se um gráfico é ou não é de uma função? Certo? Espero que tenha entendido essa situação. Olha só, vamos fazer essa questão aqui. Determine o domínio e o conjunto imagem dessa função. Gente, onde tem gráfico no eixo X? Até onde? De número até que número você está enxergando o gráfico? Em relação ao eixo X. Então, se você olhar com calma, você vai perceber que você encontra gráfico do 1 até o 6. Você tem gráfico. Então, quer dizer que esses valores de 1 até 6 eles estão associados com alguém. Tá? No eixo X. Então, esse aí é o domínio da função. Aqui é o primeiro valor do par ordenado. Então, nesse caso, como é que eu escrevo o domínio da função? Ó, vamos usar aqui nossa aulinha de intervalo. É o intervalo. Ele vai do 1 fechado, né, o coxinho fechado, até o 6 fechadinho também. Ó. Uma forma de você interpretar. Então, o domínio vai do 1 até o 6. Quando eu falo de conjunto imagem, aí você já vai para o valor, para o eixo Y, onde estão as imagens, são os valores de Y que estão associados aos valores de X. Aí, vamos lá. Será que tem gráfico acima do 5 ou abaixo do menos 2? Você não consegue ver isso, né? Então, o que acontece aqui? Os valores de Y que estão associados, eles vão de menos 2 até o 5. Não tem gráfico nem acima do 5, nem abaixo do menos 2. Se não tem gráfico é porque não teve relação entre um valor e outro. Tá? Então, nesse caso, a imagem da minha função são os valores de y que estão entre quem? Entre menos 2, aqui é y, né? E 5. Intervalo fechado. Se essa bolinha tivesse aberta, né? Aí você queria colocar o intervalo aberto e o colchete virado para o lado de fora. Ah, professor, vai estar aberto bem aqui no menos 4. Mas se você perceber bem, está fechado aqui 1 e aberto aqui, né? Então o menos 4 ele faz parte sim. Então o intervalo é fechado. Beleza, galera? Então na aula de hoje a gente conseguiu ver que é possível, primeiro, você representar o gráfico no plano cartesiano e vimos também o que você pode extrair de informação
analisando o gráfico de uma função, tá? Tem muitas informações que você consegue extrair daquela função apenas fazendo a análise do seu gráfico. Valeu, galera, até a próxima!